Então, eu queria que no ano passado, eu comprei um livro sobre inveja. Mas só que eu não comprei para mim, eu comprei para... Eu vendi o livro, na verdade. Eu comprei um preço barato, por quê? Porque é algo que você nunca para durante essa semana e fala assim, essa semana eu quero comprar um livro sobre inveja. Eu vou comprar um livro e vou ler sobre inveja. Porque é algo que nunca ninguém pensa que tem. Nunca que você para e fala assim, essa semana é a semana da inveja que eu vou comprar. Então, por quê? Porque nós sempre estamos a reclamar que as pessoas têm inveja de nós. As pessoas sempre falam assim, olha, fulano tem inveja de mim. Semana passada mesmo, eu evangelizei uma moça, eu falei assim, olha, a minha vida não vai bem porque tem muita inveja de mim, eu estou desempregada. Eu parei e falei assim, poxa, tu que está desempregada, não tem inveja de você que está desempregada? Ela falou assim, não, a minha vida não vai bem porque a minha família... Eu fiquei a pensar, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que está sem trabalho, parece que tem que usar a inveja de uma forma mais... melhor, né? Era uma coisa boa. Então, esse negócio de reclamar que tem inveja de nós, falando assim, não tem inveja de mim. Sabe quem faz esse tipo de comentário? É pobre. Você não vai ver o reclamar que tem inveja dele, não. Isso é um problema de nós que não temos muitas condições financeiras. Então, esse homem aqui, ele fala assim, quase eu me desviei. Quase eu me perdi. Por pouco eu escorreguei. Sabe por quê? Por causa da inveja que ele tinha dos ímpios. Porque ele estava olhando para a sua vida e olhando para a vida dos ímpios. E eles começavam a comparar a vida dele e a vida dos ímpios. Então, ele deixou de olhar para Deus e para olhar na vida das pessoas. E esse homem aqui, ele começa a falar, olha, eu olhei, eu analisei, eu verifiquei. É lamentável que um cristão tenha inveja. Agora imagina sentir inveja do ímpio. Esse homem aqui é sincero. Ele não fala apenas que tem inveja, ele menciona. Ele fala, eu tenho inveja dos ímpios. Não fala apenas de um. Então, vamos ver que a inveja é uma coisa comum. Adão só não cometeu esse pecado de inveja lá no jardim porque não tinha ninguém com quem ele vai se comparar. Mas depois que ele teve seus filhos, o primeiro homicídio da história aconteceu por causa da inveja. Quem vendeu José? Foram os seus irmãos. Quem matou Abel? Foi o seu irmão. Então, a inveja, eu estava lendo um livro que ele fala assim, que a inveja é um problema sempre de irmãos. Porque os irmãos, as pessoas que estão mais próximas, elas se comparam. Jesus, ele precisou enfrentar esse problema com seus irmãos. Olha, você pode imaginar o que é ser irmão de Jesus? Você tem Jesus como seu irmão. Pense em Jesus. Jesus era uma pessoa que... uma pessoa sábia, perfeita em palavra, em ações, em pensamentos, obediente em tudo. É a pessoa perfeita. E ele é seu irmão. Você consegue encarar uma vida difícil dos irmãos de Jesus? Ter um irmão perfeito. Eu sei o que é isso. Você tem um irmão que é mais perfeito do que você? Às vezes a minha mãe me comparava com o meu irmão, falava assim, olha, o seu irmão, ele é uma pessoa que é mais organizada do que você. O seu irmão consegue se socializar mais do que você. Você não faz essas coisas. Aí eu fico pensando, e como é que os irmãos de Jesus lidavam com essa comparação? Porque é impossível você não comparar, os pais não compararem isso. Os pais comparam, não é que eles comparam no pensamento, eles falam para você. Eles falam isso. Eu fico pensando, Maria olhando para os irmãos de Jesus, falando assim, vocês aqui não conseguem ser igual irmão de vocês, não. Eu fico pensando nisso. Era uma coisa difícil. Os irmãos de Jesus, eles tiveram que enfrentar isso. Eles tinham 4 irmãos. Você vê isso em Mateus 13:55. Então, e os irmãos de Jesus, eles vão falar sobre isso. Tiago era irmão de Jesus. No capítulo 13 de Tiago, no capítulo 3, no verso 16, ele fala assim, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão de todo tipo. Fico imaginando Tiago falar assim, olha, rapaz, a inveja quase me consumiu, hein? E ele vai escrever sobre isso. Ele fala assim, olha, onde há inveja, há confusão de todo tipo. Eu imagino quando Maria falava assim para os irmãos de Jesus, assim, olha, vocês não conseguem ser como irmão de vocês. Eles no coração falavam assim, ninguém consegue. Nem você que mãe dele consegue ser assim.
perfeito em tudo, como ele é. Ele é perfeito em tudo. Então, toda a vida de Cristo foi marcada por inveja. As pessoas invejaram Cristo. Jesus Cristo, ele é um único homem realmente que tinha algo para ser invejado de verdade. Então, às vezes nós invejamos as pessoas por coisas que nem pertencem a elas. Tudo pertence a Cristo. Em Marcos 10, 15, 10, fala assim: pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes haviam lhe traído. Haviam lhe entregado. Mateus 27, 18. Isso porque tinha conhecimento de que havia de ser entregue por inveja. Então, dá a ver que Jesus foi traído, foi entregue por causa de inveja. Em Lucas, eu vou tentar explicar para vocês. Em Lucas 13, 10, fala assim: Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, ainda indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há que deve-se trabalhar, vindo, pois, que eles ficaram curados no sábado, os sacerdotes eles ficaram com raiva, porque Jesus curou uma mulher no sábado. E Jesus respondeu: hipócritas, no sábado não podeis desprender a manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumenta, ou levar ele para beber água? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos estava presa? E dizendo essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava, porque glorificavam a Deus por esse feito. Então, vemos que as pessoas procuraram sempre, os sacerdotes, os fariseus daquela época, eles estavam procurando um erro em Jesus. Então, quando Jesus cura uma mulher, enfermidade, que ela estava presa há 18 anos, eles estavam com inveja de Jesus. Mas Jesus não poderia falar isso: olha, vocês são invejosos. Jesus fala assim: vocês são hipócritas. Então fala: a motivação que vocês têm em levantar esse questionamento, em curar no sábado, não é porque vocês se preocupam com o sábado, é porque vocês têm inveja. Eu faço algo que vocês não podem fazer. Eu estou a fazer um milagre. Porque Jesus lhes disse: olha, se um boi de vocês for ficar preso ou cair em algum buraco, vocês não vão retirar ele no sábado? Eles falaram assim: vamos retirar ele sim. Então essa mulher aqui que está presa há 18 anos, eu libertei ela no sábado e vocês ficam com essa indignação, com essa raiva. Então Jesus está falando: por trás dessa vossa motivação de zelo, há inveja. Mas eles não conseguiam perceber isso. Então, e a motivação deles parece que era boa. É como se eles estivessem guardando a lei de Moisés, o zelo pela lei. Os fariseus e os demais opositores de Jesus, eles cobriam a inveja deles com característica da inveja, sabe qual? Veja, aqui nesses homens apareceu como o quê? Como zelo, como reverência. A inveja às vezes se disfarça e às vezes quem tem a própria inveja não percebe. Não percebe isso. Às vezes nós sentimos isso quando você vê sempre que nós queremos criticar. A pessoa que mais você procura erro nela, provavelmente é porque você tem inveja dela. Jesus é perfeito. As pessoas estavam erros em Jesus. Eles criticavam tudo que Jesus fazia. Jesus curava, eles criticavam. Jesus estava morto, eles criticavam. Jesus multiplicava o pão, eles criticavam. Tudo que Jesus fazia era um motivo de crítica para eles, para os fariseus, porque eles tinham inveja deles. Às vezes nós estamos assim e nós não conseguimos perceber isso. E olha, você tenta pensar. Você vai criticar um homem que cura uma mulher? Você vai criticar um homem que multiplica pães, peixe? Eu queria ter um homem vindo assim no nosso século. Mas eles, por causa daquela inveja deles, eles procuram erro em Jesus. A inveja faz isso. Ela nos faz imputar erro nas pessoas. Coisas que elas não cometeram.
Nós temos tendência de implicar. Sabe, às vezes você vê alguém no trabalho que lhe pedem para fazer coisas mais do que ela deveria fazer, e essa pessoa faz, você fala assim, ixi, eu não sei o que fazer, isso pode aparecer mesmo. Sabe, isso é um sinal da inveja. Você tem que implicar com aquela pessoa. Ela não com você. Eu não estou a mexer com aquela pessoa, ela não, mas as pessoas com isso. Às vezes nós vemos uma pessoa na internet, posta lá uma foto, tá bem da vida, lá não só quer aparecer mesmo, só quer aparecer. Esse aqui é muito aparecedor, por quê? Por que a foto da outra pessoa te incomoda? Esse é o princípio da inveja. Às vezes você vai ver que até mesmo no meio cristão, você vai encontrar aquelas pessoas que têm tendência de criticar sempre alguém, e esse é o sinal de inveja mesmo. Em Mateus 27, no verso 17, ele vai falar assim, portanto, quando o povo reunido perguntou-lhes Pilatos, qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele sabia que por inveja haviam entregado Jesus. Quando os homens levaram Jesus até Pilatos para ser crucificado, teu olho e falou assim, esse homem é perfeito. Não há erro nele. Não há motivo de eu mandar esse homem ser crucificado. E Pilatos fala assim, é melhor que eu busque Barrabás, que não assassine livre ou Jesus, o Cristo. E o povo, Pilatos não era um religioso, mas ele conseguiu perceber que a motivação daquele povo era por causa da inveja. Ninguém precisa ser tipo um religioso, um mestre, para entender a motivação de inveja do nosso coração. Então, mas quando Pilatos percebeu que eles eram invejosos, ele queria soltar Cristo. Então, Pilatos fez com que o povo escolhesse, mas o povo foi justamente escolher um assassino que estava na sua rua, que representava um perigo para a sociedade. Você vê que a inveja às vezes faz isso. Nos faz tomar decisões irracionais. Cristo que curava as pessoas, ressuscitava, então o que ressuscita as pessoas e o que mata, então estavam a pedir para soltar o que mata as pessoas. Por causa da inveja. A inveja, os sacerdotes eram homens da lei. Se fosse na nossa época, esses sacerdotes seriam os padres, os pastores, que conhecem a lei de Deus. E eles, por causa da inveja, estavam agindo de forma irracional. A inveja faz isso conosco. Ela nos faz agir como irracionais. Vocês vão ver, por exemplo, pensam em Davi. Davi, ele era uma pessoa que na vida dele havia a presença de Deus, mas Saul tem inveja dele. As mulheres cantavam, Saul mata milhares, Davi mata 10 milhares. Só que Davi era um soldado. Davi não era o rei. Então, quando Saul se apercebeu que as mulheres estavam a dizer que Davi mata 10 milhares, Saul começou a ficar com inveja. Saul falou assim, olha, se hoje cantam que Davi mata 10 milhares, amanhã vão cantar que Davi é rei. Então, Saul já começou a pensar um monte de coisas. O sucesso de Davi estava lhe incomodando. Mas Davi nunca pensou em ser rei. Nunca pensou nisso. Nem sequer subiu na cabeça dele. Você vê como que você tem inveja de alguém, você começa a pensar as coisas ruins que você pensa como se o outro fosse pensar também? Então, a Bíblia fala que aquela motivação, aquela inveja do coração de Saul fazia com que Saul perseguisse Davi ao ponto de ter desejo de lhe matar. Então Saul, ele trama contra Davi. Saul, ele oferece a sua filha como esposa para Davi. Ele fala assim, olha, eu vou dar minha esposa para você, a minha filha para você como esposa, se você conseguir trazer 100 prepúcios dos filisteus. Isso tudo é para matar Davi. Porque um homem sozinho não consegue matar 100 homens assim, arrancar e cortar o prepúcio deles. Não pode. Como Saul não podia matar Davi diretamente, ele trama contra Davi. Então Davi, ele todo valente, vai lá, todo jovem, senhor da força, ele vai lá e corta 200 prepúcios e traz para Saul. Então a raiva de Saul aumenta ainda mais. Porque não é apenas... Agora Davi tem quem? Davi tem a música das mulheres que cantavam que ele mata 10 milhares. Tem o amor da filha de Saul. Tem o amor do filho de Saul, de Jonatas. Então, vamos ver que tudo contribuía a favor de Davi. E isso tudo fazia a inveja de Saul aumentar mais. E diz a Bíblia que era notório que a mão de Deus estava sobre a vida de Davi. Então, vê como é que é inveja irracional. Como é que você vai se levantar para matar um homem que a mão de Deus está sobre ele? É de olhar naquele homem e falar, não, esse homem é digno de estar no meu exército.
O homem é digno de se casar com a minha filha. Mas a inveja não faz você ver assim a pessoa. A inveja não te faz você enxergar assim. Pensa, por exemplo, no filho pródigo. O filho pródigo foi lá curtir a vida, gastou o dinheiro do pai. E quando ele volta, o irmão mais velho dele fica com inveja. Fala assim, eu que fiquei aqui a semana, todos os anos, trabalhando para o meu pai nunca deu nenhuma festa para mim, mas o meu irmão vem aqui agora e matam bois, matam um monte de coisas, ele está aqui, é bem recebido, mas eu nunca fiz isso para mim, é injusto, é injustiça isso. Vê que a inveja é? Então o seu irmão volta. Você, ao invés de se alegrar que ele voltou, você está se comparar que nunca deram nada para você. A inveja faz o ser humano agir de forma irracional. E a inveja, ela gosta de falar isso injusto. Injustiça. Por que ele está a receber a festa e eu não? Vê? Aí você está lá, não faz nada no trabalho, o seu colega não faz nada, você faz um monte de coisas e no final quem elogia é o seu colega que não faz nada. Você fala injusto. Isso é injustiça. A inveja às vezes se esconde nisso. Injusto, injusto, injusto. Essa é a frase do invejoso mesmo. Igual o irmão do filho pródigo. Então, por várias vezes, por exemplo, Davi, que Saul tentou matar Davi. Às vezes Saul, ele não conseguia matar Davi. Ele já tentou com lança várias vezes matar Davi. Mas houve vezes que ele tramou. Às vezes ele participava diretamente na queda de Davi e às vezes ele mandava outras pessoas. O próprio Davi sentiu inveja de Urias, por isso se deitou com a esposa dele, mandou matar. Sabe que a inveja corrói, irmãos. A inveja corrói. Então, sabe por que a inveja é perigosa? Porque ela é um pecado que você nunca vai acreditar que você tem. Nunca. Você nunca vai acreditar nisso. Você pode acreditar que você tem cobiça, que você tem raiva, que você é preguiçoso, que você tem um monte de coisa, mas você nunca. Se dissessem para você, olha, você é uma pessoa orgulhosa, isso vai te ofender por um instante. Você vai na sua casa, vai assistir um filme, vai dormir e a vida segue. Mas se falaram, você é invejoso. Aí não. Aí mexeram lá no fundo do seu ego. Aí mexeram com você. Tem um escritor que nem é cristão que ele fala assim, a maioria de nós conseguiria dormir se dissessem para ele que ele tem raiva, que ele é avarento, mas se dissessem que ele é invejoso, ele não poderia conseguir dormir. Porque é como se quando falam que você tem inveja, estão a mexer naquilo que você é, estão a mexer no íntimo do teu ser, da sua pessoa, da sua personalidade. Eu nunca vi ninguém, geralmente quando a gente está na vigília, a gente está aqui, a gente ora, confessa nossos pecados, a gente se humilha, mas nunca vi ninguém se humilhar assim. Eu tenho muita inveja, Deus, dos meus colegas. Nunca. Nem você, isso é um pecado tão, isso é uma coisa tão profunda que você nem quando se humilha, você usa para professar que você é assim. Nunca que você vai ver ninguém assim. Eu? Nunca. Então, o que é a inveja? Que esse homem aqui, Asaf, que era o ministro de louvor, que escreveu vários salmos, que estava na frente da congregação do povo de Deus. O que é inveja? A inveja é a dor sentida quando outra pessoa alcança o que você deseja. A inveja é a dor, é o ressentimento de saber que outra pessoa está gozando de algo que você deseja. Seja uma posição na empresa, nas suas amizades. A inveja é o desejo de viver a vida de outra pessoa. A inveja em não gostar da bondade de Deus para outra pessoa e descartar a bondade de Deus na sua vida. Asaf não está com inveja dos ímpios porque odeia o que os ímpios têm. Asaf está com inveja dos ímpios porque ele ama o que os ímpios têm e ele não tem aquilo. Ele está com inveja porque ele gostaria de ter o que os ímpios têm. Então, ele vai começar a falar, eu tenho inveja deles, ó Deus. Eu tenho inveja da... A gente vai ler mais para baixo, que ele vai falar que eu tenho inveja da saúde deles. Então, o que é inveja? É o desejo ardente de ter algo que não é seu. É o desejo descontrolado. O invejoso não quer apenas ter algo igual ao seu. Ele quer ter o que você tem, o que é seu. Tá entendendo? Fala, eu quero o que você tem. Você não é justo de ter isso. É injustiça você ter isso e eu não ter isso. Isso é injusto. Então, vamos ver, por exemplo, o pecado de Abel, de Caim, quando ele mata o seu irmão. Caim não está triste porque sua oferta foi rejeitada, não. Caim está triste porque a oferta de Abel foi aceita. Caim poderia muito bem melhorar sua oferta, porque Deus lhe deu essa oportunidade dele melhorar. Mas a raiva dele, o ódio dele, por quê? Por que a oferta do meu irmão foi aceita e a minha não? Você vê que
A inveja é isso. É você sentir tristeza pela alegria da outra pessoa. Isso acontece com muita frequência. E as pessoas não conseguem perceber que é inveja. As pessoas, às vezes, as pessoas lutam contra isso. As pessoas chamam de qualquer coisa, como os fariseus faziam. Chamavam de zelo ao sábado. Chamavam de zelo, mas nunca de inveja. Então, enquanto nós deveríamos estar glorificando a Deus porque outras pessoas estão sendo abençoadas por Deus, nós começamos a nos colocar na posição do filho mais velho do filho. Ele, Deus, por que o pai está fazendo isso por ele e eu não? Eu que estou sempre aqui. Por quê? O apóstolo Paulo fala, alegre-se com o que se alegra. Mas a pessoa que inveja pode sorrir nos lábios, mas no coração vai se comparar. Por que eu não? Por que isso, Deus? Então, Salomão ele vai dizer o seguinte, olha, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. O ódio é cruel, mas a inveja é pior ainda, porque ela corrói. Ele vai falar sobre isso. A inveja é uma paixão poderosa. Vai falar sobre isso. Que ela corrói os ossos. Provérbios 14, 30. Eu estava lendo esse livro que eu comprei no ano passado para vender. Eu comprei para vender esse livro. Mas eu nem li. Eu só fui ler esses dias esse livro. Ele vai contar a história que um anjo apareceu para um homem. Ele falou assim, olha, Deus, ele me enviou aqui para falar com você hoje. Deus nos vai abençoar a sua vida. Esse homem, ele era comerciante. E ele fala assim, olha, Deus, ele vai dar para você tudo que você pedir em dobro. Então, quando aquele homem ia abrir a boca para ele falar, fazer o seu pedido, o anjo falou, calma aí, mas tudo que você pedir em dobro, tudo que você pedir, eu vou dar em dobro para o seu pior inimigo. Então ele parou e pensou, meu Deus, quer saber? Eu quero ser cego de um olho. Ele disse isso. Eu quero ser cego de um olho. Para o inimigo dele ser cego dos dois. E quem era o inimigo dele? Era o vizinho do comércio, que também tinha um comércio. Sabe como é que a inveja é? Você não quer que o outro cresça. Você não quer que o outro tenha mais do que você. Você não se alegra com a felicidade do outro. Você não quer isso para você. Ele fala, se eu pedir riquezas, ele vai ter mais do que eu, então eu não posso pedir isso. Então, no verso 3 desses salmos mesmo, quero que vocês analisem comigo. No verso 3, assim, pois eu tinha inveja de soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele vai falar que ele tinha inveja. Ele tem inveja da prosperidade dos ímpios. Sabe o que é uma coisa boa na oração? É a sinceridade do homem, de Deus, quando ora. A beleza da oração não está naquelas palavras bonitas, Senhor ilustre, meu Senhor, meu caríssimo Deus. Está na sinceridade. Uma oração sincera é uma oração bela. Independente das palavras, é a sinceridade que deixa a oração bela. É isso que Deus quer ouvir de nós. Esse homem aqui, ele está aqui, ele confessa, ele fala, eu tenho inveja dos ímpios, eu estou com inveja dele. As nossas orações, elas são muito bonitas. Você não vai encontrar isso nas nossas orações, porque elas não são muito verdadeiras também. Eu me lembro uma vez, lá em Angola, mandando um irmão fazer missão numa outra cidade. Quando o irmão chegou, nós queremos ouvir coisas maravilhosas, milagres. O irmão começou a orar, falou, meu Deus, aquelas moscas, aquela saia curta, Senhor. Meu Deus, eu não estou a resistir, eu não quero voltar naquela cidade, Senhor. Se eu voltar, eu vou cair, meu Deus. Aquela irmã, ele começou a descrever, ele começou a falar. Todo mundo começou a rir. O irmão começou a chorar muito, mas ele começou a falar, Deus, 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 Deus. Ele estava a lutar com aquilo no seu coração, ele sendo sincero, as pessoas já a rirem. Aquele irmão foi livre da tentação, ele não caiu, porque ele estava sendo sincero. E muitas das pessoas que estavam a rir da oração daquele irmão caíram em pecados pela quais tinham vergonha de confessar. Então, vemos que esse homem está a confessar o seu pecado. Nós vivemos numa época exibicionista. A nossa época ama se exibir. Você vê, a pessoa ostenta, compra mais do que tem para pagar. Você vai ver, eu vejo o rapaz aqui do meu bairro, usa um relógio até mais do que o pulso consegue suportar. Parece que anda assim. Você vê que a pessoa nas redes sociais posta viagem, posta aquilo, aí vou para as caras, inveja. Mas só que, sabe o que chama atenção? É que ninguém sente inveja. Você consegue postar aqui, é uma época de exibicionista, mas é uma época também que ninguém sente inveja dos que se exibem.
Não é isso? Sabe por que ninguém sente inveja? Porque ninguém confessa. Há 2.000 anos atrás, houve um homem que viveu numa época onde não tinha rede social, ninguém se exibia tanto como hoje, não tinha esse Rolex, não tinha nada. Mas ele estava falando, Deus, eu estou com inveja dos ímpios. Mas na nossa geração, ninguém tem inveja de ninguém, ninguém. Isso me assusta às vezes. Ou Asaf era muito depravado, ou nós é que somos muito santos. Se ele vai confessar que tem inveja, e nós nunca sentimos essa inveja, talvez nós sejamos mais santos que ele. Ou não, irmãos? Porque nós não confessamos isso. Nós não... Qual foi a última vez que você confessou que teve inveja de alguém? Você nem lembra. Então, Asaf não estava a cobiçar o dinheiro dos ímpios. Asaf estava a cobiçar o estilo de vida deles. Aquilo que o dinheiro proporcionava para eles. As coisas caras, as casas, os momentos de prazer, esses momentos felizes que eles tinham, as festas. Então Asaf, ele estava a confessar, a minha inveja é por isso, a prosperidade. Não é o dinheiro em si. Você não chega e fala assim, eu queria ter esse dinheiro. Não, você quer ter aquilo que o dinheiro proporciona para aquelas pessoas. No versículo 4, ele vai falar o seguinte: os maus não sofrem, eles são fortes, cheios de saúde. Por que eles não sofrem dores? São robustos, o seu corpo está sempre saudável. Você está falando sobre isso. Então, ele está falando assim, eles vivem como se não sofressem. Eles estão sempre felizes. Os seus corpos são corpos bonitos, eles são cheios de saúde, eles têm vigor. Olha para a roupa que eles vestem. Olha para o lugar que eles frequentam. Olha para a roupa que eles têm. Olha como é que eles são populares, oh Deus. Olha para como é que eles são. Eles estão sempre se divertindo com um monte de coisas. É isso que nós vemos hoje. Parece que a vida dos ímpios é uma vida boa. Você vê pessoas, só viagens, só coisas lindas acontecendo. Mas sabe o que espanta? É que nós não sentimos inveja. Ou nós somos muito santos, como eu falei para vocês, o Asaf era depravado demais. Então, o próprio Jó mesmo, ele fala assim, por que será que os maus continuam vivos? Jó 21:7. Por que os maus continuam vivos? Porque chegam ricos à velhice. Por que os maus estão sempre a prosperar? E Jó também levanta essa inquietação. Asaf e Jó são homens íntegros, homens puros. Por que eles estão sempre bem? Então ele achou que se vivesse a vida que o ímpio vive, ele veria mais feliz, ele veria mais tranquilo, ele estava com inveja até do corpo dos ímpios. Eles estão robustos, eles estão saudáveis, eles têm uma aparência esbelta, eles têm a aparência, meu Deus, eles estão sempre saudáveis, eles não têm essa dor na coluna, Deus, eles não têm essa dor nos olhos, eles estão sempre bem. Por quê, Deus? Por quê? Não tem lógica, não tem cabimento nenhum. No versículo 12, por exemplo, ele fala assim, eles estão sempre tranquilos e ficam cada vez mais ricos. Oh Deus, que fenômeno é esse? Ele está a conversar com Deus. A gente, quando vai falar com Deus, a gente não tem o costume de perguntar, a gente não tem o costume de falar com o Pai. A gente chega lá com um monte de linguiça, mas o que realmente está no nosso coração, a gente não fala. Às vezes você olha na internet, você cobiça, você vê uma coisa e você cobiça, você tem inveja no estilo de vida do seu colega, do seu amigo, e você não fala isso, você oculta isso. Porque assumir que você tem inveja é lidar com o seu pecado, e isso que ninguém quer. Então a gente prefere falar de conta que não viu. Porque desde o momento que você assume um pecado, você tem que tratar aquele pecado. Desde o momento que você verbaliza o pecado, você já sabe que é pecado. Enquanto você não verbalizar, você não acha que é pecado. E você não, porque se você não verbaliza é porque você não vê que é pecado. Então ele diz assim, eles estão sempre tranquilos e cada vez mais ricos. Olha para o lugar onde nós estamos aqui. Um lugar pequeno, um lugar tranquilo. Você virar a esquina aqui, você vai ver as adegas, todas grandes. Aqui é o nosso lugar de culto. Você vai ver os bares grandes, cheios de gente. Asaf, ele está apenas dizendo, ele não está apenas dizendo o que o seu coração pensa. Asaf está dizer o que todos nós pensamos, mas que não temos coragem de falar quando oramos. Por que, Deus? Os ímpios estão a prosperar, se dão sempre bem na vida, e nós não.
Nós estamos aqui, parece que as coisas estão cada vez pior, parece que o ímpio está cada vez a subir e nós estamos cada vez a descer. Então, Asaf está falando justamente isso. É isso que nós não falamos para Deus. Parece que ele fala assim, Deus, meu Deus, parece que quanto mais eu oro, mais as coisas dão ruim para mim. É o que Asaf está a expressar. Por que o apóstolo Paulo teve que ser espancado várias vezes e Pilatos que era mau? Não. Porque João Batista teve sua cabeça degolada e Herodes não. Porque Jó teve que passar por tudo que passou e os ímpios não passam por isso. Então Asaf levanta esse questionamento. E todos nós pensamos sobre isso. Ou às vezes evitamos pensar sobre isso para não assumir as responsabilidades. Então, um dos sintomas da inveja, sabe o quê? É a comparação. Asaf, ele percebe que é invejoso quando ele começa a se comparar. Até mesmo dentro da igreja existem certas comparações. A gente olha para alguém, quando a gente se compara com alguém, a gente não olha para aquela pessoa como se fosse um cooperador do reino. A gente olha como um competidor. E você não quer que alguém que está competindo com você cresça mais do que você cresce. Você sempre vai querer competir com aquela pessoa. Então, quando a gente começa a se comparar com as pessoas, a gente começa a pensar o seguinte, por que as outras pessoas estão a crescer, estão a se casar, estão a prosperar, estão a se dar bem da vida? Por que Deus está fazendo isso na vida daquelas pessoas e na minha não? Você começa a ver que a vida das demais pessoas está a crescer e a tua está parada. A tua vida só está parada porque você começa a ver que a vida das demais pessoas está a progredir. Se você não olhasse para eles, você viveria a sua vida tranquilamente. Mas como você vê que outra pessoa está a progredir, você começa a se comparar. Por que todo mundo consegue um trabalho e eu não? Isso que o invejoso pensa. Por que todo mundo consegue um casamento e eu não? Por que todo mundo consegue um bom emprego e eu não? Por que outras pessoas deveriam aproveitar coisas que eu não posso aproveitar? Por que eles merecem isso e eu não? A pessoa que tem inveja, ela começa a se comparar. Por que eu não? Por que os outros? Será que eu não mereço isso? A preocupação aqui não é o porquê você não consegue algumas coisas, mas é por que os outros conseguem. Tá vendo? A tua preocupação não é apenas em ter, é por que os outros têm e eu não tenho. Você consegue ver que o maior problema da pessoa que tem inveja não é que ela não tem medo de que você tenha. Ela quer ter o que você tem. Por que eu não? Por que eu não? É injusto isso. A inveja nos faz ver o sucesso de outras pessoas como um fracasso para nós. Nos faz ver literalmente isso. Você vê que fulano tem 25 anos, se formou, trabalha numa multinacional, tem sucesso, e eu aqui, olha como é que eu estou na vida. Você começa a se comparar. Fulano só tem 25 anos. Então, quando nós começamos a nos comparar com outras pessoas, às vezes nós só vemos o sucesso daquela pessoa naquele momento e não vemos tudo que aquela pessoa teve que enfrentar durante toda a sua vida para conseguir aquilo que ela tem hoje. Então, Asaf olhava para a prosperidade dos ímpios, por exemplo, ele não via que eles também tiveram que trabalhar duro. Ele só olhava para aquele momento que eles estavam felizes. Nas festas, se divertindo. É isso que a inveja nos faz centralizar só em alguma coisa naquele momento. E Asaf, ele comparava as coisas ruins dele com as coisas boas dos ímpios. Asaf não comparava coisas boas com coisas boas. Ele pega as coisas ruins que ele faz, que ele tinha na vida dele, e olhava para as coisas boas dos outros e começava a se comparar. Puxa, ele começava, eu que sirvo a Deus, eu que canto na igreja, na congregação, eu que limpo as minhas mãos, eu que isso, faço tudo aquilo, não estou aqui todo lascado. Olha o ímpio, Deus. Será que não havia nada de bom na vida de Asaf? Será que Deus nunca tinha feito nada na vida de Asaf? Será mesmo isso? Parece que a visão de Asaf ampliou. Sabe o binóculo? Ele ampliou, ele começou a ver o sucesso dos ímpios. Esqueceu de tudo que Deus fez na vida dele. Ele tinha algo que ele tinha um cargo na congregação. Ele recebeu sabedoria para escrever louvores, poesias. Ele recebeu isso, mas ele não conseguia ver isso. Então, o que lhe incomodava é ver alguém melhor do que ele, sabe? E isso incomoda às vezes. A gente não verbaliza isso. E Asaf, ele verbaliza, ele fala isso.
Então, um homem sábio, uma vez, ele participou de uma reunião de médicos, eles queriam encontrar o problema, a solução para problema de pessoas que têm problema de vista, miopia, que não consegue ver a distância. Então, um falou assim, olha, o colírio ajuda nesse problema da vista. O outro falou assim, a cenoura ajuda. O outro falou, o óculos resolve tudo. Vai aparecer um homem e falar, sabe o que resolve isso? A inveja. Quando você tem inveja, você consegue ver tudo de forma clara. Você consegue ver a qualidade de tudo das outras pessoas. Um homem com inveja perde problema da visão. Consegue encarar tudo, até as coisas mínimas que quem tem não consegue enxergar. Só azar para ver que os ímpios estavam sempre felizes, mas os próprios ímpios não viam assim a vida deles. Não viam assim. Você vai ver lá a pessoa na internet que você às vezes tenta desejar ter aquele estilo de vida, só você que está a pensar que ele é todo feliz, que ele é todo feliz. Isso é coisa da sua cabeça. É a coisa que inventa e faz pensar. Mas a pessoa não está assim. A gente vê, por exemplo, no universo feminino, tem sempre essas moças que são blogueiras na internet, que exibem viagem, que não trabalham coisa nenhuma. A vida é só academia e postar foto, postar viagem, postar negócio de comida, que é um aluguel, eu sou prato de comida. Você fala, você olha aquilo, a moça olha aquilo e fala, meu Deus, eu quero ter esse estilo de vida. Isso é que eu preciso para minha vida. Eu mesmo isso. Por que essa ímpia aqui não serve a Deus tem isso? E eu não, Deus. Por que nasceu com essa aparência e eu não? A pessoa começa a ter problema de quê? De autoestima. A pessoa começa a sentir tristeza. A pessoa começa a ter prazer de exibir o seu corpo também para conseguir esses seguidores que essas blogueiras têm. A pessoa começa a ter um monte de pensamento ruim porque está com inveja, mas a pessoa não consegue verbalizar isso. A pessoa vai chamar de qualquer coisa, menos de inveja. Nós fomos feitos para ser como Cristo. E toda vez que queremos ser algo que não é como Cristo, nós vamos ter esses problemas que nós temos. Vamos ter esses problemas dentro de nós. Vocês sabiam que Asaf, nesse salmo aqui, se vocês forem ler, ele vai falar assim que quando eu me comparei com os ímpios, parece que o meu coração picava. O meu coração estava amargurado, estava angustiado. Ele fala assim, a inveja tem problemas físicos, não afeta o nosso lado emocional. Ele vai falar sobre isso. Então, e nós, sabe o que acontece? Você não vai sentir inveja de uma pessoa que está muito longe de você. Você vai ter inveja de uma pessoa que você segue na internet, de uma pessoa que trabalha com você, de uma pessoa que está no seu dia a dia com você. Você não vai sentir inveja, por exemplo, do fundador da Microsoft, do fundador da Apple. Você nunca vai sentir inveja dessas pessoas, porque estão distante da sua realidade. No distante de quem você vai sentir inveja da pessoa que cresceu com você, do colega que foi promovido, da colega da faculdade. Você vai sentir inveja dessas pessoas, do seu irmão, do seu primo. Então, a inveja é um problema de pessoas que estão próximas de nós. No versículo 13, ele vai falar assim, olha o que ele diz aqui, versículo 13, você tem que ler isso aí, irmãos. Ele fala assim, parece que não adiantou nada eu conservar puro e ter mãos limpas de pecado. Tá vendo? Fala assim, Deus, quer saber? Não adiantou em nada. O que adianta, Deus? É inútil servir a Deus. Ele fala assim, é inútil manter o coração puro. Eu quero fazer tudo certo, mas parece que tudo dá errado. Parece que quanto mais eu me esforço para fazer o certo, mais dá errado. Ele fala assim, é inútil, é fútil. É fútil. Por que é fácil para mim para conseguir prosperidade e eu não? Por que é fácil, por exemplo, conseguir essas viagens, manter um relacionamento e eu não? É inútil te servir. Qual é a vantagem, oh Deus, de te servir se os que não te servem prosperam melhor, têm uma vida melhor do que eu tenho? Ele vai falar, eu tenho, sabe a pessoa fala assim, eu tenho mesmo inveja, eu tenho inveja. Zaf tá agindo mesmo assim, ele tá batendo no peito, ele fala, eu tenho inveja, Deus. Eu preciso ser tratado, eu preciso. Mas quem aqui pode bater no peito e falar, eu não tenho inveja de alguém, do estilo de vida de alguém? Quem pode bater no peito e falar assim, isso é um problema só de Asaf, eu no meu caso. Quem pode bater no peito e falar isso? E Asaf, ele tá falando, é inútil, Deus, é fútil. Qual a vantagem de ser fiel a ti? Se os infiéis estão melhores do que nós. Qual? Olha que a comparação faz. E no verso 14,
Ele diz assim, ele continua o seu lamento. Eu pulei alguns versículos, vocês leem em casa, ele vai continuar lamentando, falando, se abrindo com Deus. Fala assim, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro. E todas as manhãs me castigas. Ele fala assim, Deus, eu tenho sofrido tanto. Vai que ele tinha problema de saúde, as costas dele estavam ruins. Não sei se tinha problema das costas, da visão, os pés estavam inflamados, ninguém sabe. Sei que ele sofria, ele fala assim, todas as manhãs, Deus, tu me castigas. Todas as manhãs eu acordo com dores, eu estou assim. Será que vai continuar assim, Deus? Está com inveja até da saúde. Ele inveja a prosperidade, inveja a riqueza, ele inveja a beleza, ele inveja a saúde, ele inveja absolutamente tudo. O que ele diz aqui no verso 17? Vocês poderem me acompanhar. Até que entrei no santuário de Deus e percebi que o fim deles. Sabe esse pensamento que veio na cabeça de Asaf quando ele estava onde? Com os olhos no mundo. Distante da casa de Deus, do templo do Senhor. Quando ele estava distante da casa do Senhor, ele teve desejo de ser como aqueles que não habitam na casa do Senhor também. Ele queria agir como eles, ter o estilo de vida que eles tinham. Então, esses pensamentos geralmente vêm na nossa cabeça quando estamos distante do templo do Senhor, dos nossos irmãos. Olha, irmãos, ele só olhava para a prosperidade dos ímpios, mas não olhava para quem? Para o fim deles. O ímpio nunca pensa no fim dele, só pensa no que ele tem agora, porque ele pensa que o que tem agora terá sempre, vai morrer com ele. Não importa quão rico você for, no caixão não serve muita coisa. Não serve. Olha, irmãos, o versículo 18 diz o quê? Certamente tu os pões em lugares escorregadios. Tu os lanças para a ruína. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Ele percebe, até percebe que é inútil ter inveja de pessoas que em breve serão destruídas. Ele fala que é totalmente inútil ter inveja disso. Porque não importa o que eles têm hoje, eles não terão para sempre. Não importa como a vida deles está hoje. Num piscar de olho, quando Cristo se manifestar, eles serão destruídos. E o próprio Asaf fala assim que Deus faz com que esses ímpios andem em caminhos escorregadios e caem para o abismo, caem para a destruição. O Salmos 1, no verso 4, ele fala assim, os ímpios são semelhantes à palha. O vento faz o quê? Espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína, à destruição. O fim dos que vivem no pecado é trágico. Eles podem ter uma alegria momentânea, mas terão uma tristeza eterna. O fim deles é a destruição. Às vezes, você nunca pode se comparar com alguém, com um ímpio, só por causa daquilo que ele é hoje. Não pensa assim. Asaf traz justamente a pensar assim. Por quê? Ele está assim hoje, oh Deus, por quê? Olha, a nossa vida é breve. É muito breve. Ela é passageira. Então vemos que o coração de um homem justo diante de Deus estava com o desejo de querer. Eu falo que querer muito pouco. Querer ser como um ímpio é, só por causa dos bens financeiros que ele tem. Porque o livro de Salmos, no capítulo 9, no verso 17, ele fala que os ímpios no final serão lançados no abismo. E todos que se esquecem de Deus. No versículo 21 ainda ele fala assim, o meu coração estava cheio de amargura. Eu fiquei revoltado, sabe? Esse é o coração de um homem de Deus. Está revoltado. Ele reconhece que o problema não é apenas problema com a prosperidade dos ímpios. O problema com quem? Com o próprio coração. Com o próprio coração. Falei com vocês que a inveja é você não querer, é você querer ter o que outra pessoa tem, desejar que aquela pessoa não tenha. Então, no versículo 22, ele continua dizendo o seguinte: eu não podia compreender, oh Deus, era como um animal sem entendimento. Vai falar que a inveja fez ele agir como o quê? Como um animal que não tinha nenhum entendimento.
Meu Deus do céu, olha que oração sincera. Às vezes, com tanta oração rica na Bíblia, a pessoa só deixa o Salmo aberto, o Salmo 90 aberto, às vezes nem lê. Olha essa oração rica. Eu me reconheço que eu sou como um animal por causa da inveja. A inveja estava me causando mais mal a mim do que aquelas pessoas que eram alvos da própria inveja. A inveja é como se você tomasse um remédio, um veneno e quisesse que a outra pessoa morra. A inveja sempre prejudica quem tem. Quem tem essa inveja é sempre o mais prejudicado, porque vai sempre se entristecer com o sucesso de quem? Da outra pessoa. Vai sempre se amargurar com aquilo. Ele falou, meu coração está amargurado, está triste, meu Deus. E no versículo 23, para encerrar daqui a pouco, ele fala assim, no entanto, eu quero que vocês leiam esse texto. O que diz aí? 23? Uhum. Essa tradução é diferente. Quem tem uma tradução viva aí, quiser ler para nós aqui. Todavia, eu estou sempre contigo, ó Deus. Tu me seguras pela minha mão direita. Acrescentou, ó Deus. Amém. Vocês conseguem ver? Que ele entra no templo do Senhor, seu Deus, e ele percebe o fim do ímpio, e ele diz assim, olha, Deus, o que estava acontecendo comigo? Eu estava como um animal. Tu que estás comigo, tu que me tens pela mão direita, eu estava com inveja disso. É como você olhasse para as coisas que o porco tem, e você fica, por que eu não sou um porco? Por que eu não sou um porco? Você vê aquilo, é como se eu tivesse a perceber, eu estava como um animal, Deus. Tu estás comigo, tu me deste a sua presença, tu me deste a sua proteção, tu me seguras pela mão direita, tu tens me protegido, me guardado em tudo. Não há dinheiro no mundo que compre isso. Não há dinheiro no mundo que compre a presença de Deus, a companhia do Todo-Poderoso. Não há dinheiro que compre isso. Então, quando ele começa a olhar com os olhos da fé, ele consegue ver o seu Deus diante de si. Ele fala, Deus está sempre comigo. Asaf descobre que o sentido da vida não está em ter coisas, está em ter o seu Deus. Não tem coisas, mas em Deus, que a verdadeira riqueza está em Deus e é Deus. E não os bens materiais que os ímpios tinham. Então Asaf descobre que o dinheiro não dá segurança, mas Deus dá segurança. Ele fala, tu estás sempre comigo e eu estou sempre seguro. É algo que o ímpio, com toda a sua fortuna, não pode dizer. Deus, tu estás sempre comigo. Não pode dizer isso. E no versículo 24, ele diz assim, Senhor, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. É como se ele dissesse, os ímpios, mesmo com tudo que eles têm, eles não têm ninguém que vai receber quando eles morrerem do outro lado da eternidade. Não tem. Nós temos o Senhor, Deus. Tu caminhas comigo aqui pela mão direita, mas quando eu chegar lá, tu me receberás. Tu estás comigo hoje e estarás comigo por toda a eternidade. Cristo espera cada um de nós na eternidade. Cristo nos espera, irmãos. Nós esperamos a vinda de Cristo aqui na terra, mas Ele já no céu aguarde por nós também a nossa chegada. E Ele vai dizer, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Uma coisa que nunca será dito para os ímpios. Mas o meu Pai que sobre os ímpios vai ser dito assim, olha, os bodes ficam da esquerda. Os bodes ficam à esquerda. E vocês vêm, vocês serão bem-vindos. Nós estamos sempre guardados pelo poder de Deus. Nós estamos sempre seguros, irmãos. Deus está conosco. Você consegue pensar nisso? Que o céu espera por você? O céu espera por você. Não com as migalhas que o mundo oferece. O verdadeiro pão da vida está lá no céu. Ele vai nos alimentar. Então Asaf, ele, meio que desanimado, ele se comparava com as atividades dos ímpios, mas ele, quando entra no templo, a mente dele é renovada. Ele ouviu uma palavra, talvez ouviu uma palavra, algum louvor, alguma coisa que ele despertou. Ele fala, meu Pai do céu, onde é que eu estava com a cabeça, Deus? Ele fala, quase que eu caí. Quase, Deus. Se o Senhor não tivesse me guardado, eu já era. Eu já era. O conforto do salmista não é que ele reconhece que Deus vai dar mais para ele. Ele reconhecer que não importa o quanto o ímpio tenha hoje, ele terá muito mais na eternidade. Ele terá saúde que ele não tem aqui. Ele terá a prosperidade que não tem aqui. Ele terá o vigor, a aparência. Nós seremos transformados, irmãos.
Você não tem uma boa aparência aqui, irmão. Não fica triste, é só aqui mesmo. É só aqui, porque a Bíblia fala que o apóstolo João fala no capítulo 3, no verso 2, fala assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós seremos semelhantes a Deus. Sabe, Deus não poderia dar para você algo mais do que isso. O privilégio de ser chamado de seu filho. Nada do que Deus poderia dar para você se compara com o que Ele já deu. A presença dEle. Irmãos, no versículo 25, ele diz assim, antes de eu terminar: a quem tenho no céu, senão a ti? E não há na terra quem eu deseje além de ti. Quando ele entra, ele percebe, olha para a beleza de Deus, olha para tudo que tem. Ele fala: não, eu estava totalmente errado. Não há ninguém que eu queira nessa terra, ó Deus, mais do que a ti. Nem no céu tudo o que eu quero é a ti. Quanto mais o cristão pensa nas coisas do céu, menos ele tem prazer nas coisas desse mundo. Menos ele tem prazer de se comparar com os ímpios por causa das coisas desse mundo. Então, Deus, meus irmãos, guardem isso. Deus, Ele é melhor do que qualquer coisa que Ele poderia dar para você. O próprio Deus é melhor e é maior do que qualquer coisa que poderia dar para você. Você é imagem e semelhança dEle. Se isso não deixa o teu coração satisfeito, nada vai deixar você. Você é filho de Deus. Está entendendo? Filho de Deus. Você tem que se gabar por isso, irmão. Não é ficar se comparar com as coisas que os ímpios têm. Filho de Deus, tem que bater no peito e falar: você não sabe quem é meu pai, não. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Então, algumas aplicações breves. Primeira coisa, no verso 2, no verso 1, até o verso 3, Asaf, ele vai falar que ele quase caiu. Sabe, irmãos, ele fala que estava num terreno que escorrega, num terreno escorregadio. Você anda num terreno escorregadio para cair. Quando o quê? Quando você inveja as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são diante de Deus. O mais importante não é o que você tem, é o que você é diante de Deus. E você é filho de Deus. Quem as pessoas são diante de Deus, irmãos, é muito mais importante do que elas têm no bolso. Às vezes, a pessoa que tem o bolso cheio, a conta cheia, tem um coração vazio. Às vezes, aquela pessoa que ostenta o sorriso na internet, as vidas de viagem, as vidas de luxo, é que tem um coração triste. Às vezes, a pessoa que você cobiça a aparência tem uma alma feia diante de Deus. Meus irmãos, você está em lugares escorregadios quando você usa outras pessoas para se comparar e tentar ser como elas, como referência e não Cristo. Se for para você tentar ser como alguém, seja apenas para ser como Cristo. Qualquer coisa além disso é você caminhar sobre um terreno escorregadio que você vai cair, que você vai se amargurar. Irmãos, se Deus limitou os seus dons a qualquer um de nós, é para que Ele não nos sobrecarregue com mais do que podemos fazer o quê? Suportar. Então sejamos gratos com o que Deus nos deu e satisfeitos. E assim como Ele é, nós seremos e nós o veremos. Eu quero convidar você nessa noite a orar a Deus. Talvez em algum momento da sua vida você sentiu inveja de um ímpio. Do seu trabalho, do seu vizinho, algum amigo seu. Ore a Deus. Confesse seu pecado para Ele.